Boa noite, torcedor Santástico. Tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Para você que ainda não é inscrito, como de costume eu sempre falo, inscreva-se, ative as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão, né? Bom, vamos falar de Santos, vamos falar de esporte, vamos falar da escalação, né? O time que deve estar entrando em campo amanhã contra o Grêmio, né? O Santos, caso você não saiba, já está na zona de rebaixamento. Isso porque o Sport venceu aí o Corinthians, né? Vou até colocar aqui a tabela na tela aí para que vocês possam conferir o que aconteceu neste jogo, né? O Sport acabou vencendo aí o nosso arquirrival Corinthians por 1-0 e o Sport, né, que era o segundo colocado, salvo me engano, o terceiro lá na zona de rebaixamento, subiu 3 posições, né? Era o penúltimo colocado aí o Sport, subiu aí 3 posições, né? E ocupou o lugar do Santos. O Santos desceu mais uma posição, agora é o 17º colocado. Bahia é o 18º colocado e o Grêmio é o 19º colocado, né? As duas equipes vão se enfrentar amanhã, pressionadas pelo resultado, pelos 3 pontos, né, para tentar sair desta situação. Se o Santos vencer no jogo de amanhã, novamente coloca o Sport aí para a zona de rebaixamento, né? O Santos vai a 28 pontos, né? O que seria ótimo, né? Para a sequência do campeonato, né? Conquistar uma vitória diante do Grêmio, né? O Grêmio que entra desfalcado, tá? Mas eu tenho outra notícia para dar para o torcedor santista, né? O Santos, juntamente com mais 8 clubes, entraram na justiça aí contra o Sport devido à escalação irregular do jogador Pedro Henrique, né, zagueiro que era do Internacional, e a alegação do Santos e das outras equipes, né? Deixa eu ler aqui a matéria para vocês, tá? Vamos ler aqui a matéria, eu acho que é mais interessante. A matéria diz o seguinte: 9 clubes denunciam o Sport ao STJD por escalação irregular de Pedro Henrique. O clube se manifestou por meio de nota, afirmando que as normas do campeonato foram plenamente cumpridas, né? Deixa eu ler um pouco mais aqui para que você entenda quais são os motivos, né, do Santos estar entrando na justiça e se o Santos pode ganhar alguma coisa com isso, se o Santos vai estar ganhando 3 pontos, né, com esta situação aí envolvendo o Sport e possivelmente a escalação irregular do Pedro Henrique, zagueiro que era do Internacional. Mais uma dor de cabeça para o torcedor rubro-negro, após a revelação de que o zagueiro Pedro Henrique disputou partidas de forma irregular pelo Leão, após ser contratado junto ao Internacional. 9 clubes da Série A denunciaram aí o ocorrido ao STJD em ação conjunta na noite desta sexta-feira, dia 8. Em nota, o Sport se defendeu e afirmou que as normas do campeonato foram plenamente cumpridas e que tem plena confiança na justiça desportiva, né? Mais abaixo aqui a nota do Sport, né? Falando justamente isso aí, que confia na justiça no STJD, né? E mais abaixo, né, da nota do Sport, continuando aí a matéria diz o seguinte: a ação conjunta foi assinada por América Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Chapecoense, Grêmio, Juventude e Santos, sendo encaminhada à Procuradoria-Geral do STJD, responsável pela análise do andamento do processo. Relembre o caso. Contratado por empréstimo junto ao Internacional, em agosto, o zagueiro Pedro Henrique disputou 4 partidas com a camisa rubro-negra, mas, segundo a denúncia do STJD, o atleta não poderia ter sido inscrito pelo Sport por ter disputado 7 jogos pelo Colorado, o que teria extrapolado o limite das 6 partidas estabelecida pela CBF, segundo o regulamento geral da competição. Em campo, pelo Inter, Pedro Henrique atuou apenas 5 vezes. O argumento das equipes se baseia no fato do zagueiro ter tomado 2 cartões amarelos no banco de reserva e que configura 2 presenças em campo na súmula, chegando assim a 7 partidas disputadas. A dúvida, no entanto, se dá com o regulamento específico da competição, que diz que a presença do jogador só é levada em conta
se a entrada em campo for consolidada. Com isso, os cartões no banco não configuram disputa de jogo, mesmo registrado em súmula. Caso o STJD prossiga com a investigação e venha a punir o Sport, o clube sofreria a perda de 17 pontos. 15 dos 17 pontos seriam referentes às 5 partidas em que foi utilizado, além dos resultados conquistados pelo Sport com ele em campo, os empates contra o Atlético Paranaense e Chapecoense, né, pessoal? Mas o que isso tem a ver com o Santos? Bom, o Santos está na zona de rebaixamento, brigando para sair desta situação, e se o Sport perder estes pontos, o que eu acho difícil, eu não gostaria que isso acontecesse, tá? O Santos tem que brigar dentro de campo, fora de campo aí, não deve confiar nestes 3 pontos não, tá? Problema do Sport, o Sport, se realmente, né, ele escalou de forma equivocada aí o Pedro Henrique, na minha visão não caracteriza aí que ele entrou por 7 vezes pelo Internacional. Acho que o jogador está regular, mas eu gostaria que você deixasse aí também a sua opinião, né? Jogo é jogado dentro de campo, é a minha opinião, e é assim que o Santos deve vencer para sair desta situação, tá bom, pessoal? Bom, agora vamos falar da escalação do jogo de amanhã. Ao que tudo indica, o Carille deve entrar com o mesmo time que enfrentou aí o São Paulo. A única mudança que Carille deve estar fazendo é colocando aí no lugar do Felipe Jonathan o Lucas Braga, tá? Não sei se ele realmente vai fazer isso, mas ao que tudo indica, ele irá fazer, tá bom, pessoal? Só desejo muita sorte para estes jogadores, né? Jogo amanhã na Vila, diante da nossa torcida. É obrigação, sinto muito, mas é obrigação vencer. Tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fui.